Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus. Bom dia. Pai seja convosco. Confiamos em ti, Jesus. Glória a Deus. Na batalha Santo, santo é o teu nome. permaneceremos em fé. Glória a Deus. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, glória, hein? Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus. Confia em Deus? Aleluia. E em seu eterno amor. Bom dia. Capaz seja convosco. Tudo bom com vocês? Não sei que horário que você está vendo esse vídeo, mas desde já eu quero dizer que Deus tem uma palavra para nós. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, a horário que você vê esse culto online, que Deus tem feito maravilhas através não só da vida de algumas pessoas, mas também da minha vida, porque quanto mais você se dedica a louvar, a engrandecer o nosso Senhor, mais Ele te abençoa. Amém? É mais forte Deus na sua vida, a forma que Ele trabalha com você para você não ser abalado com toda e qualquer luta que vem na sua vida. Amém? Desde já eu quero que você compartilhe esse vídeo para nós estarmos alcançando o máximo de pessoas possíveis. Os inimigos de Deus cairão. Glória a Deus. Seus inimigos. Compartilhe aí com a sua rede social, convida pessoas, abra a sala de vídeo. A palavra de Deus precisa alcançar o mundo, meu amado. Se você, assim como eu, espera o retorno do nosso Mestre, Mais alto nome não há. o retorno do nosso Mestre, ele virá quando toda alma, toda criatura tiver escutado a respeito da palavra de Deus. Certo? Então, eu quero que você compartilhe com seus amigos, convide pessoas. Desde já eu agradeço pela sua companhia. Bom dia, Thalita, Danilo, pessoal que está acompanhando aí, pastor. Deus maravilhoso. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa manhã na tua presença, Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, restaurando a nossa fé, restaurando a nossa força, Pai, para que em nome de Jesus nós possamos assim alcançar a tua graça mais e mais, Pai. Derrama do teu poder, da tua sabedoria, ó Espírito Santo de Deus, me acompanha nesse estudo bíblico, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Abençoa todo aquele que vê esse vídeo, compartilhar, Senhor, aquele que não compartilhar também, porque a palavra de Deus, ela não faz distinção de pessoas, ela abençoa. Se você crê, em nome de Jesus, diga amém, glória a Deus, amém. Prepare o seu copo de água também, no final nós estaremos orando, a sua roupa, a foto do ente querido aí que você quer oração por ele, amém? E Deus vai dar-nos a vitória. Abra a palavra de Deus aí, no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13
Lucas, capítulo 24, versículo 13. Aleluia. Amém? Olha só. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Deixa eu deixar bem baixinho aqui, para não atrapalhar. Diz assim, o versículo 13. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como se fechados, e eles não reconheceram. Então Jesus perguntou: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam, entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Glória a Deus. Perguntou ele: Quais? Responderam eles: As que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam e foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjo, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas eles não o viram. Então Jesus lhes disse: Ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que eles achavam em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: Fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu-lhe e deu. E os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: Não ardiam em nós os nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11, os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém, meus amados? Essa palavra ela é muito interessante para a gente que é discípulo. Para mim e para você que somos discípulos do nosso Senhor Jesus, e para aqueles também que querem ser pessoas que vão estar seguindo ali o discipulado com o nosso mestre, né? Então, o que acontece? Glória a Deus, pastora Miriam. Deus abençoe, pastora. Obrigado pelo apoio. Glória a Deus. Dá um curtir aqui no pessoal aqui. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Amém? Então, olha só. Quando aqueles 2 discípulos, eles caminhavam, eles estavam indo por um caminho, a palavra de Deus fala que Jesus, ele apareceu para os discípulos, né, e mandou eles ficarem em Jerusalém. Mas isso foi depois, não foi antes. Então, aqueles discípulos que estavam caminhando, pessoas que tiveram no meio de Jesus, Cleopas e mais algum outro discípulo, cujo nome aqui não é citado. Mas o interessante é que os 2 estavam indo para uma outra cidade. Eles estavam saindo, eles já tinham se conformado com a situação de que Jesus já tinha morrido e que Jesus era um profeta e não aquele que Jesus tinha dito que seria o rei, que iria redimir
a Israel, né? Então, quando Jesus passa do lado deles ali, é interessante que eles viram Jesus pregar, eles andaram com Jesus, eles viram Jesus fazendo milagre, porque eles eram discípulos. Mas Jesus, eles não reconheceram Jesus naquele momento. E a palavra de Deus fala que Jesus ele ressuscitou no mesmo corpo, né? O corpo dele ainda não tinha sido transfigurado com um corpo de glória. Assim, quando as mulheres viram Jesus, ele falou: não pode me tocar ainda, que eu não fui ainda restituído com o meu corpo de glória, né? Então, Jesus ali estava ainda em carne e osso, mas ao mesmo tempo ele estava em espírito, porque ele atravessava, era um ser humano que comia. A palavra de Deus fala mais para frente que ele sentou, comeu com os discípulos, peixe, pão, preparou ali tudo. Ele comia com os discípulos, então ele estava em carne, só que ao mesmo tempo ele era espírito, porque a palavra de Deus fala em vários determinados pontos que ele sumia, como foi o caso aqui, que ele estava sentado numa mesa e ele sumiu, como foi o caso dele ele aparecer no meio de todos eles com as portas fechadas. Então Jesus ele é inexplicável a maneira, não tem como a gente explicar como a matéria consegue atravessar a parede, mas a verdade é que ele estava em matéria. E aí os seus discípulos ali não reconheceram ele ia conversando, e aí foi falando a respeito de tudo o que era necessário acontecer para Jesus, aleluia, para Jesus conseguir chegar à remissão dos pecados, ao seu sacrifício. Ele foi detalhando todas as escrituras, o que estava escrito, o que era necessário ele fazer, ele acontecer, para que, aleluia, parece que está acontecendo alguma coisa aqui, tá tudo bem aí? Parece que está travando aqui, glória a Deus, vamos lá. Então, o que acontece? Jesus, ele, de repente ele aparece, pega o pão e ele dá graças, e aí os discípulos reconheceram. Uma vez eu escutei o meu pastor pregando a respeito dessa façama, e eles viram os furos da mão de Jesus. E aí os olhos deles foram abertos porque eles viram os furos nas mãos de Jesus. O interessante é que hoje muitos de nós vivemos dentro da igreja, até somos discípulos, pregamos o evangelho e tal, mas muitos de nós ainda não reconhecemos Jesus ainda como o verdadeiro Deus, como a essência pura de integridade, como a essência pura de conselho, como a essência pura de mecanismo para nós sermos felizes nessa terra. Muitos de nós ainda não acreditamos que Jesus aleluia, é capaz de resolver as nossas situações. E aí a gente se entristece, a gente fica abalado, a gente fica conversando com coisas que não tem necessidade. Mas a verdade é que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e ele tem todo o poder na sua mão, e esse poder ele foi dado à igreja. Nossa, irmãos, para mim aqui tá bem lenta a internet. Como é que tá aí a situação aí para vocês aí? Tá tudo bem aí? Que parece que tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Glória a Deus. Deus fiel. Amém? Deu uma melhorada aí. Tá tudo bem aí? Dá uma resposta aí pra gente aí. Ver se tá travando aí pra vocês. Pra mim tá parecendo que eu tô um pouco parecendo um robô aqui. Glória a Deus. Mas Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Quando nós aceitamos Jesus e começamos a caminhada com Cristo, muitas das vezes nós começamos a caminhada como aqueles discípulos. Pessoas que viram os milagres de Jesus. Nós lemos aqui, Jesus curou, Jesus fez, Jesus aconteceu. Mas nós não tivemos ainda a revelação espiritual de Jesus. É necessário que eu e você tenhamos uma revelação espiritual para que nosso ministério cresça, para que nós assim possamos pregar verdadeiramente o Evangelho. Podemos assim verdadeiramente falar do amor de Deus, aleluia, para as pessoas. É muito importante
que nós tenhamos esse contato espiritual. O que acontece? Todo mundo que, quando tem essa revelação espiritual, meu amado, essa revelação espiritual, ela te faz renovar suas forças dentro de você. Aqueles discípulos, até aqueles momentos, eles estavam acreditando que Jesus tinha morrido e eles não estavam dando crédito para o que aquelas mulheres tinham falado, que eles tinham ressuscitado. Eles estavam acreditando, tanto é que eles estavam se distanciando da cidade. Mas quando Jesus aparece e desaparece na frente deles, aí eles reconhecem Jesus e Jesus desaparece. Foi o primeiro contato espiritual que eles tiveram. Eles tiveram um contato espiritual com Jesus já em espírito, com Jesus já, não o Jesus carne, não o Jesus homem, mas o Jesus Deus. Então, eu e você precisamos ter esse contato na nossa vida para que consigamos chegar, aleluia, glória a Deus, consigamos alcançar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos alcançar a plenitude do poder de Deus. Olha só, quando Abraão é chamado por Deus, Abraão tem um chamado, e ele aceita o chamado, ele vai caminhando ali com o tempo, mas quando ele vai oferecer o sacrifício, ele tem um contato espiritual com Deus, que Deus manda o anjo lá, aparece com o sacrifício, para ele não precisar sacrificar o filho dele. Abraão foi consagrado o pai da fé. Quando Moisés ele teve um contato com Deus, lá quando estava pastoreando as ovelhas, que Deus pega e fala, vai lá, manda meu povo, tira meu povo de lá. E Moisés ele caminhou, fez tudo que Deus tinha mandado para ele. Tirou o povo da terra de Israel e ele ia caminhando. Mas aí Moisés ele sobe o monte. Sobe o monte e Deus dá os mandamentos para ele. Deus escreve todos os mandamentos e entrega para ele. Quando ele desce, ele vê o povo sacrificando, o povo dançando em volta de um bezerro. Ele ficou tão irado que ele quebrou as pedras, quebrou os mandamentos. E aí Deus pega e chama ele de volta para lá. Só que dessa vez, Deus manda que ele escreva. Deus não escreve, Deus manda que ele escreva. É interessante. E aí, ele lá escrevendo, ele pega e fala que ele gostaria de ver a glória de Deus. Deus pega e fala para ele, vou te pôr na fenda daquela rocha e você vai ver só um pouco das minhas costas, porque você não suportaria me ver de frente. E aí ele coloca a mão de Deus é colocada. Moisés entra lá na fenda, ele coloca a mão, e ele vai passando, e Moisés vê só as costas de Deus. O poder de Deus foi tão forte na vida de Moisés, aquele coisa espiritual que teve, que a partir daquele momento Moisés desce e o seu rosto resplandece a glória de Deus. Os mandamentos de Deus agora são proclamados e as coisas de Deus mais fluente ainda na vida de Moisés. Outras pessoas que tiveram contato com a revelação do nosso Deus, foi o caso de Eliseu, foi o caso de Elias, foi o caso de Isaías, o caso de Jeremias, o caso da maioria dos profetas, quando eles tiveram contato espiritual de verdade com Deus, a vida deles, o ministério deles foi diferenciado. Jó, quando teve um contato com Deus, o ministério foi diferenciado. Jó, até um tempo ele falava, olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu vejo você face a face, agora eu te conheço. Então, a necessidade de nós conhecermos Deus ao fundo, o que é Deus, o que Deus quer para a nossa vida, é de extrema importância. É de extrema importância. Os discípulos de Jesus, eles começaram a pregar o evangelho fervorosamente quando eles tiveram esse contato espiritual. Quando esse contato espiritual, aleluia, quando esse contato espiritual, ele aconteceu, glória a Deus. Quando esse contato espiritual aconteceu, ele aflorou o ministério. Então, você está tanto tempo dentro de uma igreja, ou você não tem contato nenhum com uma igreja, ou você nunca frequentou uma igreja, mas você quer um contato com Jesus. É necessário ter o conhecimento de Jesus. É necessário ter o Espírito Santo de Deus. É necessário você conhecer a Deus. E como você vai conhecer algo espiritual? Você tem que ser espiritual.
Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar a Deus, você tem que ler a palavra, você tem que procurar entender o que está escrito aqui, porque Deus, aleluia, ele realmente, ele quer nos fazer vencedores nessa terra. Aqueles discípulos, algumas coisas, alguns itens aqui, algumas coisas que aconteceu. Quando eles iam falando no meio do caminho, o que Jesus já chega a ele, Jesus pergunta para eles: que palavras são essas que andais trocando? Então, muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, meu amado. Até seguimos a Cristo durante muito tempo. Mas pela falta de conhecer o espiritual de Deus e só conhecer a letra, muitas das vezes as nossas conversas não condiz, aleluia, com a glória de Deus, não condiz com aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. O diabo, ele trabalha igual aqueles antigos homens de circos, que eles pegavam um elefante e eles ali amarravam um elefante ou qualquer um outro tipo de animal. A grande maioria dos animais, você consegue domesticar ele da seguinte forma: como que o adestrador trabalha? Primeiro, ele trabalha no psicológico do animal. Quando o elefante é pequenininho, o animalzinho é pequenininho, eles prendem em uma corda bem forte e aquele animal ele acostuma a ser preso. Ele acostuma a ficar com aquilo lá e mesmo depois de grande ele não vai tentar arrebentar aquela corda. Ele acha que ele não tem força suficiente para conseguir arrebentar aquela corda. Não sabe o poder que tem. Uma vez eu ouvi o pastor Cláudio Duarte também falando a respeito do Rei Leão, né? É interessante que o Timão e Pumba, eles pegam um leão, eles ensinam para aquele leão que ele não é um leão. Ensina para ele que ele tem que comer inseto, que ele tem que comer outras coisas, porque eles tinham medo de que o leão comesse eles. Então, o diabo ele faz da mesma forma. Ele não quer que você saiba do poder e autoridade que você tem na sua vida. Ele não quer. Quando você começa a conhecer a verdade, aí ela começa a te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. E como que você conhece Jesus? Através das escrituras e através de experiências. Você precisa ter experiências com Deus para que seu ministério aflore, para que você tenha coisas novas para apresentar. Então, o que acontece? Aqueles discípulos, eles estavam conversando coisas que eles estavam dizendo assim que Jesus ele era uma pessoa normal, que eles acreditavam que Jesus era o Salvador, mas Jesus não era o Salvador. Então, eu e você, muitas das vezes, nós temos isso no nosso coração. Nós acreditamos que Jesus vai voltar, mas não fazemos prol de que Jesus vai voltar. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer da seguinte forma: às vezes nós acreditamos, eu acredito em Jesus. Eu sei que Jesus um dia ele vai voltar e vai resgatar a igreja. Mas será que Jesus voltasse hoje, agora, nesse momento, assim, ó, no estralar de dedo, será que eu e você subiríamos? Ou ficaríamos aqui para contar a história? Já parou para analisar isso? Pare, analise. Você acha que se Jesus voltasse hoje, aleluia, você subiria ou ficaria para a grande tribulação da igreja? É importante. O segundo ponto aqui, que quando eles falavam de Jesus, eles falavam de Jesus como Jesus morto, como homem. Talvez eu e você estamos pregando o Jesus morto, estamos pregando Jesus homem para o povo. E aí o povo, eles até acreditam em uma história, mas é necessário ter a experiência espiritual. Paulo, ele não era um carrasco, ele não era uma pessoa que, eu nasci para matar. Não, não é isso. Paulo, ele foi criado e ele foi doutrinado pelas doutrinas dos judeus. Ele era um judeu verdadeiro, ele era uma pessoa que seguia à risca aquilo que as escrituras falavam daquela época. Né? Então, quando ele viu que estava se levantando eles chamavam de seita, e estava crescendo, ele ficou com tanta raiva do povo. Olha o glória, tem problema aqui. Vamos lá.
Eu vou aqui. Glória a Deus. Deu uma travada no vídeo aqui. Glória a Deus. Eu não sei se você está me vendo. Agora voltou. Aqui sumiu para mim aqui, meu amado. Me perdoe, tá? Aqui sumiu a tela aqui, mas eu estou acompanhando pelo meu celular aqui. Então, o que acontece? Quando aqueles discípulos, quando nós apresentamos o Jesus homem, as pessoas elas acreditam em uma história. Só voltando ao raciocínio. E quando nós apresentamos o Jesus espiritual, as pessoas mudam de vida. Quando Paulo ele começou a perseguir a igreja, ele acreditava que ele estava fazendo o certo de Deus. Ele acreditava que ele estava fazendo o correto. Ele não acreditava que estava fazendo algo que não era da parte de Deus. Ele acreditava que ele estava fazendo algo correto. E aí, o que acontece? Quando ele teve um encontro, que ele caiu do cavalo, e ele teve um encontro real com Cristo, a vida de Paulo mudou. Paulo precisou passar por um processo na sua vida para ele começar a aprender a pregar o evangelho como um verdadeiro cristão. Então, eu e você precisamos de ter esse afeto na nossa vida. Eu e você precisamos encontrarmos, aleluia, como é que é o nome? Encontrarmos a essência para pregarmos o evangelho. E a essência é o lado espiritual. A essência é o lado espiritual. A essência é o lado espiritual. Quando eu e você temos esse contato espiritual com Deus, aí o ministério começa a aflorar de uma forma sobrenatural. Todas as pessoas que querem ter uma intimidade com Cristo, elas precisam passar por uma intimidade espiritual. E essa intimidade eu não posso dar para você, mas o Espírito Santo ele pode dar. O Espírito Santo de Deus, aleluia, ele é quem pode nos mover. É ele quem pode nos fazer pregar o amor, a fazer amar o nosso semelhante. É ele quem vai fazer nós sermos verdadeiros cristãos. Amém? Então, só para finalizarmos aqui, quando o Jesus ele falava com aqueles dois discípulos e depois que ele se retirou, é interessante que mesmo sem eles saberem que era Jesus, eles queriam estar perto daquele homem. Eu e você precisamos rever os nossos conceitos para ver se as pessoas querem estar perto de nós. Se eu e você somos cristãos e nós representamos a face de Deus nessa terra, as pessoas têm que ter prazer de ficar ao nosso lado. Eu e você como verdadeiro cristão, muitas vezes nós pensamos assim, se a pessoa não gosta de mim, problema dela. Se eu não tenho que fazer nada. E a palavra de Deus ela fala que nós, quando depender de nós precisamos ter paz com todos os homens. Nós precisamos amar o nosso semelhante, amar os nossos inimigos. Nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Nós precisamos amar o nosso próximo como a si mesmo. Então, são tantos mandamentos do Senhor que nós temos para seguir que se eu e você não tivermos o lado espiritual na nossa vida, não tivermos Jesus espiritual e conhecermos esse Jesus espiritual, eu e você não podemos, aleluia, não podemos agradar a Deus. Não podemos agradar a Deus. Então, que nessa manhã eu e você possamos
rever os nossos conceitos de qual cristão nós estamos sendo aqui na Terra. Amém? Gostaria que você estivesse aí pegando seu copo de água, pegando a roupa do ente querido que você quer aí. Talvez você tenha um ente querido que está enfermo, está no hospital, e você vai levar roupa para ele, você vai levar talvez uma água, vai levar alguma coisa para ele. Consagra isso agora, a parte da manhã, que Deus pode derramar cura através disso. Vista ele com essa roupa. Às vezes você tem um filho que está nas drogas. Meu amado, é tudo prática de fé. A fé é a certeza daquilo que você não se vê, mas que aquilo já é existente. Então, quando você ora, quando você busca, quando você coloca a sua fé em prática, Deus, ele honra a gente. Moisés poderia ter chegado lá, Deus poderia ter falado assim para ele: Moisés, vai lá, Faraó, e fala que eu estou falando só. Mas ele sabia da dureza do coração do homem. Ele poderia falar assim: ó, joga seu cajado no chão. O cajado virou cobra. Vai lá, pega pelo rabo. Pegou, virou cajado novamente. Então, era necessário mostrar para Faraó alguma coisa. Era necessário mostrar. Mesmo que os magos de Faraó, eles fizeram o mesmo encanto. Jogaram lá, apareceu cobras. Mas a verdade é que a cobra que era de Moisés, ela devorou as outras cobras. Mas isso foi pela fé. Ele acreditou simplesmente no que Deus estava falando. Então, se eu e você acreditarmos no que Deus fala para nós, o milagre vai acontecer. Então, você consagra a sua água aí se você tem fé, consagra a sua foto, pega uma foto de um ente querido seu que está distante, às vezes já faz tempo que você não vê, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Vamos consagrar, vamos orar agora em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu oro aqui, Pai, pela vida daqueles que estão me ouvindo nessa manhã, para que em nome de Jesus, Pai, onde quer que esse vídeo chegue, a minha voz esteja alcançando agora nesse momento, venha ser a sua voz, Pai. Em nome de Jesus, consagra essa água, Senhor, consagra essa roupa, Senhor, essa foto, enfim, o que a fé dessa pessoa mandou ela pegar agora na mão, Senhor, que em nome de Jesus venha fazer o efeito necessário. Eu creio porque a tua palavra diz que os lenços levados aos enfermos curavam, a sombra de um curavam. Senhor, a palavra de Jesus dada levantou a cura. Então, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Então, em nome de Jesus, medida nessa palavra que eu oro, Pai, para que o seu povo venha receber o seu milagre. Senhor, ora aqui também pelos nossos governantes do nosso país, pelos governantes do nosso estado, da nossa cidade, Pai, os governantes da minha igreja, Pai, que em nome de Jesus, Pai, nesse momento, o Senhor venha consagrar, Senhor, a vida desses homens, dessas pessoas que foram levantadas, Senhor, pela tua autoridade, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha abençoar essas pessoas, Pai, com a tua santa palavra. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, tocar esses corações, Pai. Que o Senhor venha abençoar o nosso país, Pai. Em nome de Jesus, repreende todo mal, repreende essa enfermidade, Pai, a qual assola. Não é só o coronavírus, é outros enfermidades que afloram nesse mundo afora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que os enfermos agora que sejam tocados pela Tua palavra sejam curados, que eles possam estar dando testemunho, Senhor, de vitória, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha, Senhor, com o seu poder e com a sua glória, Senhor, para manifestar nessa terra. Em nome de Jesus, ora aqui pela vida dos meus pastores, Pai, pela família pastoral dessa igreja, por todos os obreiros da Tua casa, Senhor, que em nome de Jesus os membros dessa igreja venham ser abençoados, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estar levantando, Pai, pessoas, Pai, para estar trabalhando para Ti, Senhor, porque a obra é grande, mas os ceifeiros são poucos, assim diz a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor, Pai, venha enviar, Senhor, mais ajudadores para a Tua obra, que o Senhor venha enviar pessoas que não querem cargo, mas pessoas que querem trabalhar, que querem fazer a obra sem se mostrar, sem precisar ter status que estão fazendo, Pai, mas pessoas que querem Te adorar, Te louvar e Te engrandecer com sua vida, Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço, e crente da Tua resposta te agradeço, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui localizados na Praia Grande, São Paulo, estamos localizados aqui na Avenida Lazar Segal, número 214, temos culto aqui toda quarta-feira, a partir das 20 horas, e temos culto aos domingos, que é a partir das 7h30, amém? Então,
venha nos fazer uma visita qualquer dia desse. Venha ser abençoado por Deus em nome de Jesus, amém? Temos as lives aqui. A semana que vem é na quinta, devido ao meu trabalho. Eu trabalho um dia sim, um dia não. Então, às vezes a semana que dá para me fazer a live eu faço na quinta. E essa semana, no caso, eu estou fazendo hoje, que seria sexta. Sempre quinta e sexta-feira por volta das 10, 10 e 5, porque o trajeto do meu trabalho para cá, às vezes o ônibus dá uma atrasadinha, mas tudo fica nos conformes de Deus, amém? Então, você vai ser muito bem-vindo, amém? Compartilhe esse vídeo mais uma vez, eu tô te pedindo. Não só esse, mas todos os vídeos da nossa igreja, os vídeos que falam de Jesus, tem que ser compartilhado, amém? Abra salas de vídeo, convide pessoas, compartilhe em grupos, né? Às vezes você tem muitos grupos, você compartilha ali na sua linha do tempo, mas esquece de compartilhar nos grupos. É muito importante compartilhar nos grupos também, nos free shops da vida, compartilha lá. Onde que permitirem compartilhar a palavra de Deus, amado, não perca tempo, compartilha, tá bom? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que esse fim de semana que está se iniciando seja um fim de semana de bênção e prosperidade na sua vida, e que Deus venha abençoar a sua vida em nome de Jesus, amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, que todos digam amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém, amados? Muito obrigado pela o teu carinho, vocês estão aqui acompanhando essa live, tá bom? Pra gente é muito importante ter pessoas acompanhando. Isso motiva cada vez mais e mais a gente a estar pregando o evangelho. Não que isso seja motivo seja o único motivo da gente pregar o evangelho. A motivação maior vem de Deus, mas é muito importante para o pregador, para a pessoa que faz a live, ter pessoas assistindo ele, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de coração, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém. Obrigado.